Augusto Heleno na CPI de 8 de janeiro e o general Freire Gomes usado para poupar o exército do golpismo. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 26 de setembro. São agora 4 horas da tarde e nesta terça-feira foi a vez do general Augusto Heleno, ex-GSI de Bolsonaro, prestar depoimento à CPMI dos atos golpistas, a CPMI de 8 de janeiro. A gente teve também nesta terça-feira uma reportagem da Folha de São Paulo em que diz que o general Freire Gomes, comandante do exército da gestão Bolsonaro, relatou diversos encontros com Bolsonaro e as demais forças da Marinha Aeronáutica para tratar de golpismo, de conteúdo golpista. Mas antes de seguir, mais uma vez, deixa eu fazer um comentário para vocês aqui. Como vocês podem ver, a minha estante está sem os livros que estavam ali, porque eu estou de mudança. Então, se eu demorar um pouco mais para que o próximo vídeo saia, é por conta dessa mudança, enfim, endereço, o novo sinal de internet, etc. Mas eu pretendo fazer isso o mais rápido possível, ou seja, não demorar muito tempo, sem atualizar aqui o canal do YouTube, ou se porventura achar que consigo, enfim, achar importante tentar fazê-lo de outro lugar. Mas voltando, o Heleno foi a CPMI do Rio de Janeiro, a depoimento de Heleno está correndo, né? Esses depoimentos começam pela manhã e se estendem até o começo da noite, o meio da noite, enfim. Mas o general Heleno, ele deve ser, como já 2 vídeos, pelo menos, eu tenho cantado a bola, deverá ser uma das figuras militares de alta patente a ter sua cabeça rolando para pagar pelo golpismo de parte do exército como nesse instrumento de separar joio do trigo. Ou talvez o Braga Neto vá também, né? Vamos ver, talvez o Braga Neto acabe respondendo também. E isso faz com que o exército ganhe ares de legalidade, de legalista, etc., que separa o joio do trigo, que nunca foi o comando do exército, a força inteira e tal. Contudo, entretanto, todavia, o Heleno mentiu na CPI sobre Mauro Cid participar das reuniões com o presidente da República. Ele disse que que Mauro Cid não participava, que era ajudante de ordens e tal, e durante a própria CPI foi mostrada uma foto da reunião que Mauro Cid estava lá. Inclusive o próprio Heleno estava. Mauro Cid, inclusive no ângulo da foto, como vocês estão vendo aí na tela, estava atrás de Augusto Heleno. Ele mentiu. O Heleno era muito próximo ao Jair Bolsonaro. O Heleno era o GSI do Bolsonaro. Inclusive, há relatos e, enfim, suspeitas de que Heleno montou escutas, GSI e tal. Quem não se lembra, durante o governo de transição, que o governo de transição do Lula rejeitou os computadores do Heleno, etc. Depois descobriu-se um bunker dentro do Palácio Planalto, montado pelo GSI de Augusto Heleno. Augusto Heleno, inclusive, disse durante a CPI que acredita que o Exército é poder moderador, e depois voltou atrás e tentou dizer que não entendeu a pergunta, que a pergunta foi mal feita, etc. O Heleno é parte desse esquema. Quando eu falo isso, gente, de poupar Bolsonaro, que Bolsonaro foi um grande espantalhão, eu não estou tirando culpa de Bolsonaro. Bolsonaro também deve pagar, uma vez provada, pelo golpismo, por todas as excrescências que ele cometeu na presidência da República. Mas, sim, o Bolsonaro não contaminou o Exército. O Bolsonaro é fruto do Exército. Ele é um militar. E, general, não obedece, capitão, em nenhum exército do planeta Terra. Ele pode ser presidente do que for. Militar atua como militar. Militares estão se lixando para o poder civil, para os civis. E essa é a verdade, infelizmente. Os militares brasileiros jamais entenderam o sentido da democracia, etc., do pós-ditadura, todo esse tipo de coisa.
Então o Heleno deve ser o que deve ser iniciado na CPI, e aí inquérito do Supremo, que tramita no Supremo, etc. Ele deve responder alguma medida daqui por diante, nos próximos períodos aí, a gente vê o Augusto Heleno respondendo pelo golpismo. Heleno que enalteceu os acampamentos, que falou que aspas, ladrão não sobe a rampa, inclusive ironizou agora e tal, numa pergunta que foi feita por um biruliro, se referindo ao presidente Lula que tem acabado de vencer as eleições presidenciais de 2022. Já o general Freire Gomes, que foi comandante do exército Bolsonaro, teria espalhado por aí que houve várias reuniões com as forças, etc., de terror golpista do Bolsonaro com as três forças. O Freire Gomes, segundo o que o Mauro Cid disse, enfim, está no depoimento, etc., de que quando o Bolsonaro perguntou às forças se embarcariam num golpe para não deixar Lula assumir, que só o comandante da Marinha teria topado, foi dito que o Freire Gomes disse que teria que prender Bolsonaro se ele continuasse com isso. Isso é uma grande besteira, uma grande piada. Freire Gomes permitiu os acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército. Freire Gomes impediu, inclusive, o desmanche do acampamento em Brasília. Freire Gomes mandou Mauro Cid para chefiar, comandar o batalhão em Goiás. Tem uma tropa muito maior do que o batalhão do Planalto, que fica em Brasília e tal, e está muito próximo de Brasília. Suponhamos que fosse para dar um golpe de Estado com as Forças Armadas invadindo a capital federal, o quartel de Goiás seria peça central nisso, peça-chave, porque é o mais próximo a Brasília. Né? Então a gente precisa ter sempre lembrar desse tipo de fato, é sempre bom lembrar, e eu sempre digo isso nos vídeos que eu falo, que a candidatura de Bolsonaro foi lançada dentro do quartel da Academia Militar das Agulhas Negras de Rio de Janeiro, 15 ou 20 dias após a Dilma Rousseff ter sido reeleita presidente da República em 2014. O comandante da Academia Militar das Agulhas Negras de Amman, naquela data, era o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército. É evidente que a gente não pode cravar que há uma homogeneidade, né, que toda a concepção de golpismo, de contra a democracia, de rejeição, do bolsonarismo, o nome que você queira dar, entre a alta cúpula das Forças Armadas, das três forças, etc., que havia algo homogêneo ali. Isso a gente não dá para dar certeza, mas de conhecimento de todos, da alta cúpula, do alto comando, etc., isso todos sabiam. E aí o sentimento de corpo, para aqueles que não concordavam no todo ou em parte com essas teses, prevaleceu e o bico ficou calado. A gente sempre precisa ter clareza nisso. Essa questão dos militares é um problema muito sério, muito importante. A gente tem aí uma geração inteira contaminada. Esses que gritavam líder para Bolsonaro em 2014 na sede da AMAN serão generais daqui a 20, 30 anos. A gente está muito provável que a gente sofra com isso de novo, o Brasil de novo, com essa interferência dos militares na política. E como eu sempre falo aqui, é muito provável que o golpe foi, na verdade, a grande narrativa de golpe. Não sei que eles não dariam se o cavalo passasse selado. Isso é um outro debate. Mas essa coisa do golpe. O golpe foi o golpe. E aí, com isso, você naturaliza os militares na política e você finge ter militares ponderados, democratas, etc. Hoje não se fala mais, não se questiona mais o fato de ter militar falando em política, que não deve falar. Saiu aí notícia de que o Tomás Paiva deu declarações sobre o depoimento de Mauro Cid, etc. Ele não tem que fazer isso. O militar tem que falar, quando falar com o público, com a imprensa, etc., falar sobre defesa nacional, táticas de defesa, prioridades para a defesa, demandas para proteger nossas fronteiras e nosso povo de inimigos externos, não internos. O militar não tem que cuidar disso, não tem que fazer isso. E já está naturalizado. E vide o tanto de milico que está na política, né? Assim, a gente teve 2 militares no último período, tanto o Bolsonaro quanto o vice Hamilton Mourão são militares. O Mourão, inclusive, se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul. Está cheio de militar no Congresso Nacional, está cheio de militar nas Assembleias Legislativas, está cheio de militar nas câmaras municipais do Brasil afora, está cheio de militar nos órgãos de Estado, em cargo de comissão, etc., chefia, não importa, está cheio de militar em todo canto. Eles estão naturalizados e isso é, sim, um problema. O militar não tem que se meter na política. Militar que, porventura, um dia sonhe
em ser da política, se afasta completamente do exército, da marinha, da aeronáutica, enfim, da vida militar. E aí tem um problema, tem que afastar as famílias também, porque nas Forças Armadas, família de militar também é militar. Tem todas as benesses dos militares, escola, plano de saúde, moradia, tudo, pensão, etc. Tanto que quando o militar, por exemplo, é expulso, oficialmente, internamente, ele é dado como morto. E aí a família fica recebendo pensão. O que é que vai acontecer com a família do Mauro Cid, por exemplo? A gente está vendo aí mais um capítulo dessa coisa de poupar o exército, que é a maior das três forças, né? Assim, inclusive é gritante a diferença do tamanho do exército para a marinha e a aeronáutica, que por si só é uma distorção. A gente está vendo aí esse esforço para poupar o exército, essa narrativa vindo de que o exército não coaduna com o golpe, que tem maçãs podres no cesto, que essas maçãs estão e serão identificadas para que separar o joio do trigo, etc. Que não há, que há diferenças militares, golpistas, tudo essa ladainha, essa besteira. Ainda sobre Heleno, para não esquecer, porque eu estava me esquecendo, ele também falou da CPI do áudio, em que ele faz atos, manifestos golpistas, etc. e tal, que chama isso e aquilo, e que ele publicou, tweetou, enfim, nas redes sociais, dizendo que era mentira, que não era ele naquele áudio e tal, e aí uma perícia feita pela Universidade Federal do ABC e pela USP comprovou que a voz no áudio que ameaça a democracia, que infla o golpe no final do governo Bolsonaro, era sim do Augusto Heleno. Heleno talvez, pode ser que sim, pode ser que não, ele em algum momento pode ter acreditado que haveria um golpe de fato, a lá 64, com as suas características do século XXI, pode ser que ele tenha dito, ou que já estava na tática, né? Tensionar, para depois virem militares, ponderados, e limparem a bagunça, porque os militares são agentes de Estado, militares são agentes de Estado, porque o Exército e Marinha Aeronáutica são órgãos de Estado e não se envolvem com política, um ou outro ali que se contaminou, que se deixou contaminar por Bolsonaro. Bolsonaro foi a opção viável, né? Era o meme e apareceu, tem voto, vai esse cara mesmo, e esse a gente consegue controlar. Os militares nunca gostaram de Bolsonaro, inclusive o Geisel falou que o Bolsonaro era um mau militar, isso está fácil na internet aí, você acha tranquilamente. Essas duas situações, no dia que o Heleno vai à CPMI, Rio de Janeiro, sai uma matéria da Folha dizendo que o comandante do exército Bolsonaro, que teria dito que prenderia Bolsonaro, relatou diversas reuniões de Bolsonaro, mas que nunca cedeu às pressões para embarcar no golpismo. Inclusive, só o fato de ter a conversa, se fosse verdade eu teria que prendê-lo, teria prendido, né? Porque uma vez está lá, você diz, bicho, não continue com essa não, que aí eu prendo você. Mas de novo, e eu não faço nada. Eu não sequer relato ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Eu não faço nada. Sou um golpista, né? Tem um ditado alemão que diz o seguinte, se 10 pessoas estão numa mesa e um nazista se senta à mesa e ninguém se levanta, então nós temos 11 nazistas na mesa. A analogia vale para essa coisa do Freire Gomes aí, né? Se ele não falou nada, não acusou, não fez nada para impedir a conversa de golpe, o golpista é também. Ou não?